Agora, irmãos, chegamos a uma mensagem muito importante. Para mim é uma mensagem espetacular. Eu vou tentar me exercitar em espírito, manter a minha mente sóbria, mas é espetacular ver o desejo do coração de Deus, e é isso que veremos nesta mensagem. Vocês podem ver que o título é Escolhidos para ser santos com um viver santo, a fim de expressar o Deus Santo e nos tornar a cidade santa. O título é maravilhoso para mim. Algarismo Romano 1, quero ler para vocês e compartilhar alguns pontos, alguns itens que eu acho que são cruciais para entendermos essa mensagem. Fomos escolhidos em Cristo na eternidade passada para sermos santos. Estamos sendo santificados, saturados com Cristo como o Espírito, o Santo, para sermos santos nesta era. E seremos consumados como a cidade santa na próxima era e pela eternidade. Essa frase, o Espírito, o Santo, em alguns lugares no texto grego, não é meramente o Espírito Santo, mas é o Espírito, o Santo, que mostra que o Espírito em nós nos torna santos. E veremos que ser santo é ser diferente e distinto de tudo que é comum. Somente Deus é diferente e distinto de tudo que é comum, e Ele quer que nós sejamos Ele, não apenas em vida, mas também em sua natureza santa. Sabem, santos, tenho esse encargo no início da mensagem, quero que vocês ganhem esses itens, que serão parte do seu teste. Quero compartilhar 5 pontos, 5 itens com vocês. Quero dar isso para vocês, para que vocês repitam no teste amanhã. Primeiro está em 1 de Pedro 1, 15 e 16. Fala que como aquele que é santo vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, o Senhor disse, vocês devem se tornar eu. Nós estamos nos tornando iguais a Deus em vida e em sua natureza santa. Ele nos escolheu na eternidade passada para sermos santos. Isso significa que Ele nos escolheu na eternidade passada para sermos santos porque Ele é santo. E isso é uma expressão plena, completa e resplendente dele mesmo no universo. Fomos escolhidos para sermos exatamente iguais a Ele na eternidade passada e estamos nos tornando iguais a Ele na esfera do tempo e, por fim, na eternidade futura seremos exatamente iguais a Ele em vida e natureza, porque seremos a cidade santa. Esse é o primeiro ponto. O segundo item é o seguinte: a Nova Jerusalém. Estamos nos tornando a Nova Jerusalém e a Nova Jerusalém é a cidade santa. Não estamos indo para a Nova Jerusalém, estamos nos tornando a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva, a esposa do Cordeiro. Portanto, estamos nos tornando a sua noiva, nos tornaremos a sua esposa pela eternidade. Seremos a noiva por 1000 anos e essa noiva, essa esposa que estamos nos tornando é a cidade santa. A cidade é uma cidade diferente e distinta de tudo que é comum. Exatamente iguais a Deus, não apenas em vida, mas também em natureza. Mas é claro que não na deidade. Nos tornamos iguais a Deus em natureza. A Nova Jerusalém, a cidade santa, podemos dizer que a igreja como a realidade do corpo de Cristo é o estado final e máximo da consumação. A Nova Jerusalém, a cidade santa, é a igreja como a realidade do corpo de Cristo em seu estado final e máximo de consumação. Deus colocou a eternidade no coração do homem, não é maravilhoso isso? A eternidade está no seu coração. Na Bíblia amplificada, a palavra eternidade ali em Eclesiastes 3:11
fala de um centro de propósito, uma sensação de propósito que apenas Deus pode satisfazer. Deus colocou a eternidade no nosso coração e precisamos ter a visão da eternidade, viver a vida da eternidade e fazer a obra da eternidade. Ter a visão da eternidade, viver a vida da eternidade e fazer a obra da eternidade. A visão da eternidade é a visão da Nova Jerusalém, a cidade santa, que estamos nos tornando, certo? Isso é a visão da eternidade. A vida da eternidade é nós expressarmos a Nova Jerusalém em nosso viver. Estamos aqui nesta terra para expressar em nosso viver a Nova Jerusalém. E a obra da eternidade podemos dizer que é produzir a Nova Jerusalém. Estamos expressando a Nova Jerusalém, produzindo a Nova Jerusalém, nos tornando tão santos quanto Ele é. Tendo um viver santo para expressar o Deus vivo e nos tornando a cidade santa. Expressar a Nova Jerusalém é nos tornar a Nova Jerusalém. Produzir a Nova Jerusalém é edificá-la. Portanto, estamos nos tornando a Nova Jerusalém e edificando a Nova Jerusalém. É isso que estamos fazendo aqui nesse treinamento. Hoje somos mais a Nova Jerusalém do que ontem. Louvado seja o Senhor. Tudo isso aqui que eu estou falando são citações do ministério. Todo crente deve ser uma pequena Nova Jerusalém. Quando as pessoas contatarem vocês, eles devem ver a Nova Jerusalém, todas as características da Nova Jerusalém. A árvore da vida, o rio da vida, o trono, deve estar o trono de Deus e do Cordeiro, a luz da vida. Devemos ser uma pequena Nova Jerusalém, e cada igreja local deve ser uma miniatura da Nova Jerusalém. Cada igreja local deve ser uma miniatura da Nova Jerusalém, a cidade santa. Portanto, todas as coisas que descrevem a Nova Jerusalém devem ser a nossa experiência pessoal e coletiva. A Nova Jerusalém é a cidade santa e essa deve ser a nossa experiência. Devemos ter um viver santo, deve ser a nossa experiência individual e coletiva. Devemos ser treinados a ter um viver santo para nos tornar a cidade santa. O terceiro item é o seguinte. E é algo tremendo. Está no seguinte livro. Olha, ouçam o nome do livro. Eu encorajo vocês que leiam. O resultado do processo da Trindade processada. Não é o resultado da Trindade processada. É o dispensar da Trindade dispensada, da Trindade processada. Como é que é o título mesmo? Obrigado. O dispensar da Trindade processada e o resultado da transmissão do Cristo transcendente. Eu trabalhei nesse livro e ainda tenho na minha memória. Imagino que existe um livro com um título como esse, O Resultado do Dispensar da Trindade Processada. Não é isso, não. Eu me enganei de novo. Como é que é, Rick, de novo? O Resultado do Dispensar da Trindade Dispensada e a Transmissão do Cristo Transcendente. É um título e tanto, certo? Naquelas mensagens, nosso irmão mostra algo maravilhoso, mas muito simples. É outro item que eu quero compartilhar com vocês, que a santificação é para filiação. Se você ver Efésios 1, 4 e 5, fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e sem defeito diante dele em amor, predestinando-nos para a filiação. Então, você pode dizer que fomos escolhidos para ser santos para a filiação. Santidade é para a filiação. Santificação é para a filiação. Efésios 1, versículos 4 e 5. Então, Hebreus 2, 10 e 11 nos mostra que santificação é para filiação.
ele fala que ele conduziu muitos filhos para a glória como o autor da salvação, os conduzindo para a glória. No versículo 11 diz que tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, que é o mesmo Pai, Deus Pai. E a maneira dele liberar essa glória é santificar-nos. Tudo isso é para filiação. Efésios 1, versículos 4 e 5 e Hebreus 2, versículos 10 e 11. Tanto a santificação quanto a filiação são preparados pelo Espírito, podemos dizer. É por isso que Efésios 1, 3 chama isso de bênção espiritual. Se quisermos ser santificados pelo Espírito, se quisermos não meramente sermos separados para Deus, mas saturados com Deus, precisamos ter toda a nossa pessoa no Espírito. Precisamos andar, nos comportar e agir no Espírito o dia inteiro para a santificação da nossa índole. A santificação posicional é ser separado para Deus. E a santificação da índole é ser saturado com Deus. Não queremos ser meramente separados para Deus. É claro que queremos isso, mas não apenas isso. Queremos ser separados para Deus para sermos saturados com Deus, que é ter todo o nosso ser no Espírito. A santificação para filiação ainda está ocorrendo. Portanto, temos de cuidar do Espírito que santifica, que fala e trabalha no nosso Espírito. É o Espírito que nos santifica para a filiação. Em Romanos 8,4 nos fala para andarmos segundo o Espírito, para vivermos e existirmos segundo o Espírito. E Paulo disse que ele era um sacerdote do Evangelho de Deus, para apresentar a oferta dos gentios, que seja aceitável e santificada no Espírito Santo. Também, o dispensar do Espírito é realizado no ato do Espírito selar os crentes. Isso está em Efésios capítulo 1. Quando você sela ou carimba alguma coisa, se eu tenho um carimbo e carimbo este papel, primeiro eu preciso de uma almofada de tinta. O meu pai, ele tinha uma gráfica e às vezes ele queria achar algo para eu fazer ali, quando eu ia lá, era pequeno. Então ele me dava um monte de papel, me dava um carimbo e uma almofadinha e falava: Ed, fica carimbando aí. Aí eu ficava ali carimbando, oh, que bonito. Algumas coisas eu colocava na geladeira, na porta da geladeira. Isso é que o Senhor faz conosco. Ele está nos carimbando, nos selando com Ele mesmo, com o selo do Espírito. Quando você vem para o treinamento, aumenta o selar, certo? Quando você se casa, fica mais rápido ainda. Quando você tem filhos, ainda é mais rápido. Se você tem um cachorro, mais selar. O que é o selar? O selar é a unção do Espírito. O selar é o saturar do Espírito. É o empapar, o encharcar do Espírito. Quero que vocês vejam que quando você carimba algo, aquilo que foi carimbado tem a imagem do carimbo, certo? Então, esse carimbo diz a quem pertence aquela coisa que foi carimbada. Fala de propriedade. Quando Deus nos sela com o Espírito, Ele tem a propriedade divina, Ele tem a imagem, nós temos a imagem divina e a essência divina. O Senhor, quanto mais nos carimba, mais Ele nos tem, mais nós pertencemos a Ele e mais a sua essência é conosco. Não é maravilhoso isso? A maneira de sermos selados, algumas maneiras práticas. Número 1, podemos ler a palavra santa, certo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então podemos ler a palavra santa.
Podemos receber o falar do Espírito para entrar mais na Palavra Santa. Neste treinamento eu realmente estou impressionado ao ouvir o falar do Senhor através dos irmãos e dos santos. É algo maravilhoso. Precisamos do falar espiritual de uns para com os outros. E então precisamos vir para as reuniões. E vindo para as reuniões somos santificados, somos separados para Deus, somos mais saturados com Deus. Ouçam. Deixa eu ler algo para vocês do ministério antes de continuar. É o testemunho do irmão Lee quanto a ser selado pelo Espírito e ser um com o irmão Watchman. Isso está no livro que eu falei para vocês agora e eu não vou tentar repetir o título novamente. Ok? Está na página 59 daquele livro. Ele falou, estou falando algo que aprendi. Aprendi essas coisas principalmente por ouvir o irmão Watchman. Ele me ajudou muito. Trabalhei diretamente com ele durante 18 anos. Antes daqueles 18 anos, eu me correspondi com ele durante 7 anos. Esse é o meu relacionamento com ele. Portanto, o meu relacionamento com ele foi de 25 anos. Ele era 2 anos mais velho que eu. O que pôde nos manter durante tanto tempo sem ser dissidente um do outro, nem um pouquinho? Logo antes do irmão Ni morrer na prisão, ele disse para o seu colega de prisão, que foi salvo através dele, quando você sair daqui, procurem um irmão chamado Witness Lee. E o que você ver, quando você ouvir, você me verá a palavra dele e a minha palavra. O que guardava o irmão Watchman e eu em tal unidade, o dispensar contínuo, experimentamos a transmissão do Cristo transcendente, mas dia após dia, durante muitos anos, fomos mantidos em unanimidade pelo dispensar refinado do Espírito que sela. A consumação do Deus triuno como Espírito que dá vida está o tempo todo nos selando com o seu dispensar refinado para nos transformar. Estamos aqui em unanimidade pelo seu dispensar gracioso. Pelo dispensar gracioso da sua graça. Não é maravilhoso isso? Outra afirmação do ministério, que é realmente muito impressionante. A santificação divina para a filiação divina é o centro da economia de Deus e o pensamento central da revelação divina no Novo Testamento. A santificação divina para a filiação divina que falamos é o centro da economia de Deus e o pensamento central da revelação no Novo Testamento. E é isso que vamos tocar nesta reunião. Há muitos pontos de vista sobre os quais podemos falar da santificação. Eu vou compartilhar, e ainda estamos nessa questão de santificação para a filiação. Mas há 4 aspectos principais de santificação que eu posso explicar para vocês. O primeiro é que o Espírito busca a santificação. Lucas 15, versículos 8 e 17, e 1 de Pedro 1, 2. Ele busca a santificação. O Espírito que busca a santificação aconteceu antes de sermos regenerados, de sermos justificados. E ele nos separou no nosso arrependimento, e o fato de crermos em Cristo foi devido ao Espírito que busca. Em Lucas 15, 8, o Espírito é comparado com uma mulher com uma lâmpada e uma vassoura, buscando uma moeda perdida. Isso é uma figura do Espírito. O Espírito veio até nós quando éramos incrédulos, nos iluminou interiormente para que víssemos a nossa condição, e não apenas isso, ele varreu o nosso interior para nos purificar, nos limpar, fazer com que nós caíssemos em nós mesmos. Portanto, em Lucas 15, 17 diz, quanto ao filho pródigo, que ele caiu em si mesmo. Ele caiu em si mesmo.
Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar na casa do meu pai, banqueteando-me ali. Veja que roupa que eu estou usando, aqui nesse lugar de porcos aqui. Ele caiu em si mesmo. Isso foi devido ao quê? À santificação buscadora do Espírito. Em 1 de Pedro 1:2, o versículo nos mostra também a busca santificadora do Espírito, porque diz que fomos escolhidos segundo o pré-conhecimento do Pai na eternidade passada, na santificação do Espírito. Então fala da eternidade passada, através da ponte do tempo, e sabemos isso porque o para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Antes da nossa obediência, de sermos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo, nós fomos buscados pela santificação do Espírito. Não é maravilhoso isso? Eu creio que a experiência, quando você teve essa experiência do Espírito te buscando para te santificar, você caiu em si e falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ir para o treinamento de tempo integral. Tenho certeza que muitos de vocês pensaram assim, especialmente o Justin, certo? Ok. Isso é a santificação do Espírito que busca. E tem a regeneração do Espírito, que nos torna filhos de Deus, de acordo com João 1:12 e 13. E em terceiro lugar temos a santificação transformadora do Espírito, que se refere à nossa alma. De acordo com 2 Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor Espírito, como do Senhor Espírito. Romanos 12:2, apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo na vida da igreja e somos transformados pela renovação da nossa mente. Por fim, o quarto aspecto principal da santificação é a santificação glorificadora. E essa santificação transfigura o nosso corpo num corpo glorioso, onde não há mais concupiscência, fraquezas, doenças ou morte. Louvado seja o Senhor! Estamos sendo conduzidos à glória e um dia teremos uma santificação glorificadora que transfigurará esse nosso corpo vil. Hoje, podemos dizer que somos como uma borboleta no casulo. Somos como uma borboleta ainda no casulo, mas por fim sairemos do casulo e voaremos. Não estaremos andando na terra, nós estaremos voando. Essa é a santificação consumadora. E finalmente para esse ponto, que é uma sentença crucial, a santificação é o fulcro de Deus levar a cabo a sua economia eterna. Depende daquilo. Tudo aquilo é um ponto de virada. É um ponto de virada. É um ponto cardeal ou um princípio cardeal. É o ponto principal. Portanto, a santificação é um ponto principal de Deus levar a cabo a sua economia eterna. Agora, chegamos ao próximo item. Acho que é o quarto item, né? Só falei de 3 até agora. Preciso de muita ajuda nesta reunião. O quarto ponto. Santos, todas as manhãs, eu gosto disso, isso é do ministério também. Todas as manhãs temos de sair de nós mesmos e entrar em Deus para sermos santificados para a unidade. Há 4 fatores principais da divisão que podem ser vistos na Bíblia. Um é mundanismo, o outro é a ambição. A ambição é um fator de divisão. A autoexaltação
E o outro são as opiniões e conceitos. Esses 4 itens são os principais fatores da divisão: mundanismo, ambição, autoexaltação e opiniões. Se você observar o seu esboço na versão Restauração em João 17, numa passagem, ele fala dos crentes serem edificados no Deus triuno mediante a santificação pela palavra divina. Se você olhar essa seção, o versículo 21 fala: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também estejam eles em nós. Sabemos que na ressurreição, o que o Senhor disse, sabereis que eu estou no Pai, no dia da ressurreição sabereis que eu estou no Pai, eu estou em vós e vós em mim. Nós temos de sair de nós mesmos e entrar no Deus triuno, no nós divino. Nesta passagem da palavra, no versículo 17 de João 17, falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por receber a verdade em nós, nós saímos de nós e entramos no Deus triuno para sermos santificados e nos tornar iguais a Ele em sua natureza santa para a nossa unidade no Deus triuno. Não é maravilhoso isso? Agora chegamos ao 5º item. Não se preocupem com o esboço, temos bastante tempo. Eu vou conseguir percorrer todo o esboço e vocês poderão vir testificar. Vocês têm que crer nisso, digam amém. Ok? Eu realmente tenho encargo por esses pontos. O 5º item é o seguinte: temos de ver, há muitos novos aqui no nosso meio. Temos de ter a visão de Efésios 5, 25 a 27. Esses 3 versículos podem ser o grupo mais crucial de versículos na Bíblia, ou pelo menos um dos mais cruciais. E esses versículos nos mostram Cristo em 3 estágios. Primeiro ele fala, em Efésios 5, 25, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é Cristo como o nosso Redentor. O versículo 26 diz: para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. Isso é Cristo como o Espírito que dá vida. E por fim, no versículo 27 diz: a fim de apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Isso é Cristo como noivo. Então, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o Espírito que dá vida, no versículo 26, e Cristo é o nosso noivo, no versículo 27. Onde estamos agora? Estamos no versículo 26, certo? Precisamos estar no versículo 26. Mas antes de entrar no versículo 26, deixe-me compartilhar com vocês. Esses 3 versículos nos mostram a salvação completa de Deus para nos tornar exatamente iguais a Ele. O versículo 25 diz que Ele se entregou por ela. Isso é a redenção judicial, para santificá-la, purificando pelo lavar da água na palavra. Que é isso? É a salvação orgânica? Ou você poderia dizer que é o embelezamento orgânico. Nossa salvação orgânica é sermos organicamente embelezados. Então, o versículo 27, a apresentação da noiva. Então você tem a redenção judicial, salvação orgânica, embelezamento orgânico e apresentação da noiva. A restauração do Senhor é para aquele dia, quando seremos apresentados como a noiva de Cristo. É para isso que estamos aqui. Onde estamos hoje? Estamos no versículo 26. Para santificá-la, para nos santificar, purificando-nos pelo lavar da água na palavra. Sabemos que no grego há 2 palavras gregas para palavra. Uma é rema, outra é logos. Logos é a palavra escrita. A palavra segundo a letra. Rema é o falar pessoal, direto e presente de Deus para nós.
É isso que estamos ganhando nesse treinamento. Estamos ganhando não meramente o Logos, mas o Rema. Estamos recebendo o seu falar pessoal direto e atual para nós. O Senhor disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a rema que procede da boca de Deus. Precisamos orar. Não é algo sem importância, irmãos, orar quando você acorda de manhã. Senhor, fala comigo hoje. Senhor, fala comigo esta manhã. Senhor, fala conosco neste treinamento. Fala conosco nesta reunião. Porque este falar é o seu falar pessoal, direto e íntimo, como rema, que nos prepara para ser sua igreja gloriosa, para que ele volte e nos apresente como sua noiva gloriosa. Você pode comparar Efésios 5, 26 e 27 com Cântico dos Cânticos 8, 13 e 14. Cântico dos Cânticos 8, 13 diz o seguinte: a buscadora falando ao Senhor diz: ó, tu que habitas nos jardins, tu que habitas nos jardins, os teus companheiros ouvem a tua voz, deixe-me ouvi-la. E o versículo 14 fala: apressa-te, minha amada, ser como a gazela sobre os montes perfumados. Isso significa o quê? Primeiramente, precisamos ouvir a sua voz, ouvir diariamente a sua voz, certo? Quero ouvir a sua voz, Senhor. Isso significa que o Senhor vem depressa. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Como que o Senhor volta no poder da sua ressurreição? Com base no seu falar, em Cântico dos Cânticos 8, 13. E aí ele volta no poder da sua ressurreição para estabelecer o seu reino agradável e belo nesta terra, porque estamos sendo embelezados para ser a sua esposa, sua noiva. Se você ganhar isso, você já ganhou bastante. No teste, espero que vocês repitam estes pontos. Vamos ler o algarismo romano 1 novamente. Fomos escolhidos em Cristo na eternidade passada para sermos santos. Estamos sendo santificados, saturados com Cristo como Espírito, o Santo, para sermos santos nesta era. E seremos consumados como a cidade santa na próxima era e pela eternidade. É muito glorioso. Em Apocalipse 19 fala: exultemos e nos alegremos. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Como nos preparamos? Principalmente através do falar do Senhor para nós. Nós cooperamos com o Senhor. Em Apocalipse 21, 2 fala: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. A Nova Jerusalém é uma pessoa, é a noiva de Cristo, e estamos sendo preparados como noiva adornada para o seu marido pelo lavar da água na rema, na palavra. Santo significa não somente santificado, separado para Deus, mas também diferente, distinto de tudo que é comum. Somente Deus é diferente, distinto de todas as coisas. Portanto, Ele é santo e santidade é a sua natureza. Ele nos escolheu para sermos santos e Ele nos torna santos ao transmitir a si mesmo o santo a nós, para que todo o nosso ser seja saturado e impregnado com a sua natureza santa. Para nós, os escolhidos de Deus, sermos santos é participarmos da natureza divina de Deus e estarmos totalmente saturados com o próprio Deus. Lembrem-se, uma coisa grandiosa de Levítico é que ele é um livro de treinamento e nos treina a ter uma vida santa e um viver santo para sermos santos. 2.
E isso é diferente de mera perfeição ou pureza sem pecado. Isso nos torna santos na natureza e caráter de Deus, assim como o próprio Deus. B. O Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e sem mácula perante Ele em amor. Eu gosto dessas duas palavras, em amor. Vamos ver isso aí no esboço, o que se refere isso. B. O Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. 1. Os escolhidos de Deus devem ser saturados somente com o próprio Deus, não possuindo nada externo como elemento humano natural caído, a carne, o ego ou coisas semelhanças. E isso significa não ter mancha, nem mistura, nem outro elemento além da natureza santa de Deus. 2. Não nos tornamos a noiva de Cristo por meio de autocorreção. Não podemos nos tornar a noiva de Cristo por autocorreção, mas sendo saturados com Deus. Diariamente é necessário haver um anelo em nós. Senhor, satura-me contigo hoje. Satura-me com Deus. E isso é a santidade, a santificação revelada na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23 fala: e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos santificar, nos saturar com Ele mesmo em nosso espírito, alma e corpo para a sua vinda. E o versículo 24 fala: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Ele fará isso. Romanos 6, 19 e 22 também falam da santificação disposicional, que é ser saturado com Deus. Santificação da índole. 3. A igreja, após ser totalmente lavada pela água na palavra, será santificada de tal maneira que estará saturada e embelezada organicamente com Cristo, a fim de ser a sua igreja gloriosa, sua noiva santa. Santos, estamos sendo embelezados com Cristo. Ele é o único que é belo em todo o universo. Nossa beleza é Cristo trabalhado em nós e o Cristo que é expressado por nós. Precisamos que Cristo seja trabalhado em nós, que seja expressado por nós. Isso é a nossa beleza. Estamos sendo embelezados com Ele como a nossa beleza. 4. Em Efésios 1:4, o amor refere-se ao amor com o qual Deus ama os seus escolhidos e os seus escolhidos o amam. É nesse amor, em tal amor, que os escolhidos de Deus tornam-se santos e sem mácula perante Ele. É em amor, e é também em amor, que nos tornamos santos e sem defeito, sem mácula diante dEle. Para os novos, talvez para os mais antigos, todos precisamos dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Devemos falar isso. A primeira coisa que dizemos de manhã quando acordamos, devemos falar isso. Você olha para o espelho, não tem com aparência boa, mas fala: Senhor Jesus, eu te amo, e aí você começa a ter uma cara melhor. Letra A, primeiro, Deus nos ama. Então, esse amor divino nos inspira a amá-lo de volta. Tá aqui. O hino 546 e 547 encorajo que vocês cantem no seu tempo pessoal com o Senhor. O hino 546 é clássico, fala: amo ao Senhor, mas não com o meu amor, pois nada tenho a dar. Sim, amo a ti, mas teu é todo o amor. Só nele vou andar, sou como nada, e é meu prazer por ti esvaziado e ganho ser. Isso mostra que o amor dele está em nós e ele é o nosso amor. E o hino 547 é um hino também muito rico. Ele fala que amo além de Cristo, nunca me fez descansar. Quero te amar. O meu coração te entrego, pois foi feito para te amar.
Ser santo. Onde é que não? Letra C. Ser santo é primeiro ser separado para Deus. Segundo, ser tomado por Deus. Terceiro, ser possuído por Deus. E quarto, ser saturado com Deus e ser um com Ele. Somos separados para Deus, somos tomados por Deus, possuídos por Deus, saturados com Deus e somos um com Deus. Algarismo Romano 2, Levítico 18 a 20 falam sobre o viver santo do povo santo de Deus e correspondem a Efésios 4, 17 a 5, 14, que encarrega o povo santo de Deus a despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem, vivendo uma vida santa para a sua expressão. Chegamos à letra A. Em Efésios 4, 17 a 32, há 3 versículos importantes que mostram o dispensar divino da Trindade Divina como a base para viver uma vida santa para a vida da igreja. Só o ministério pode mostrar esses 3 versículos significativos para nós, nos mostrando a Trindade Divina, dispensando-se para nós para vivermos uma vida santa para a vida da igreja e ser um novo homem na realidade. O primeiro versículo é o versículo 18, que fala de estar separado da vida de Deus. E isso refere-se principalmente à vida de Deus, alienados da vida de Deus, do Deus Pai. Paulo falou aos Efésios que não andeis na vaidade da vossa mente, que as nações, os gentios andam na vaidade da sua mente, não sejam como eles. Portanto, é possível como cristão ter a vida de Deus no seu espírito, mas ser alienado da vida de Deus. Você não está andando no espírito, você está andando na vaidade da sua mente, separado de Deus. Devemos orar: Senhor, separa-me, salva-me de andar na vaidade da minha mente, Senhor. Eu quero andar na vida de Deus, e a vida de Deus é para nos suprir as riquezas de Deus em seu dispensar divino. 2. O segundo é o versículo 21, que fala da realidade em Jesus. A realidade em Jesus é o sentido prático. Eu gosto de todos esses pontos. Espero que vocês também amem. A realidade em Jesus é o sentido prático da vida de Deus. O que ocorreu com Jesus quando ele viveu na terra é a verdadeira condição da vida de Jesus, como relatam os 4 evangelhos. Estamos aprendendo Cristo, assim como a realidade está em Jesus. Deixe-me ler novamente. A realidade em Jesus é o sentido prático da vida de Deus. O que ocorreu com Jesus enquanto ele viveu na terra é a verdadeira condição da vida de Jesus, como relatam os 4 evangelhos. Na vida diária de Jesus, como relatam os 4 evangelhos, havia algo muito real. E essa coisa real era simplesmente a vida divina de Deus tornada real e praticada como a realidade na humanidade de Jesus. B diz: a realidade em Jesus é para infundir nos crentes o viver piedoso de Cristo em sua humanidade e em seu dispensar divino. Qual é o terceiro versículo? Item 3. Temos os versículos 18, o versículo 21 de Efésios 4, e agora chegamos a Efésios 4, 30. Efésios 4, 30 fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O versículo 29 fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Então, as palavras podem dar graça aos que ouvem. Quero voltar para o item 3. O terceiro é o versículo 30, que nos admoesta a não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção.
Então você tem a vida de Deus, no versículo 18, a realidade em Jesus, no versículo 21, e o Espírito Santo de Deus, no versículo 30. Portanto, letra A diz: o Espírito que sela também é a tinta do carimbo, e o conteúdo, elementos e essência dessa tinta que sela são a vida divina mais a humanidade prática de Jesus. Portanto, o conteúdo, elementos e essência dessa tinta que sela são a vida divina mais a humanidade prática de Jesus, falada no versículo 21. E esse selar permanece molhado para sempre, não é maravilhoso? Alguém pode colocar uma placa em você falando tinta fresca. Se alguém tocar você, fica manchado com o Espírito, pintado com o Espírito. Esse selar permanece molhado para sempre a fim de nos saturar, impregnar e encharcar com o Deus triuno. Letra B. A vida de Deus, a realidade em Jesus e o selar do Espírito Santo são as três. A vida de Deus está no versículo 18, a realidade em Jesus no versículo 21 e o selar do Espírito Santo no versículo 13. São as três origens do dispensar divino para o nosso viver santo, a fim de expressarmos o Deus Santo. A vida do Pai deve tornar-se a verdade em nosso viver diário, a qual é a realidade de Jesus, em Jesus. Essa verdade, com o sentido prático da vida do Pai, torna-se a tinta que sela, a qual é o Espírito Santo. 2. Enquanto a tinta que sela está selando, ela nos satura, impregna e encharca com a vida divina no sentido prático da vida diária de Jesus, tornando-nos uma cópia xerox da vida de Jesus, que é o sentido prático da vida do Pai. Talvez você não entenda isso tudo, mas você pode voltar e estudar isso cuidadosamente. Você vê aí os 3 versículos. Enquanto a tinta que sela está selando, nos satura, impregna e encharca. Esse é o versículo 30. Com a vida divina no sentido prático da vida diária de Jesus. Esse é o versículo 21, tornando-nos uma cópia. Perdão, deixa eu voltar, começar de novo. A tinta que sela é o versículo 30, a vida divina no sentido prático da vida diária de Jesus. É o versículo 21, a realidade está em Jesus. E isso nos torna uma cópia xerox da vida de Jesus, que é o sentido prático da vida do Pai, no versículo 18. Pensem nisso. B. Vamos estudar isso. Esses 3 versículos são maravilhosos. Letra B. O fato de os israelitas não viverem segundo a maneira dos egípcios, entre os quais eles viveram, significa que os crentes, quanto à sua velha maneira de viver, devem se despojar do velho homem. C. O fato dos israelitas não viverem segundo a maneira dos cananeus, terra em que eles seriam introduzidos, significa que, após serem salvos, os crentes não devem ser conformados ao viver e conduta do povo mundano. D. O fato de os israelitas viverem uma vida santa, ou segundo a santidade de Deus, significa que os crentes devem revestir-se do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e santidade da realidade. Isso é Efésios 4, 24. Letra E cita Levítico 18, 25, que diz: e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. A terra vomitou os seus moradores. Há um versículo de referência aí, Apocalipse 3,16, onde o Senhor diz: assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vomitar-te da minha boca. Ser morno é estar numa situação terrível. É estar contaminado. Estar contaminado, jamais devemos ser mornos. Uma vez, quando era um cristão, muito recentemente, encontrei uma irmã. Toda vez que eu ia falar com aquele grupo de cristãos, eu afundava. É diferente de quando eu falo com vocês, que vai subindo, mas eu ia conversar com eles, parece que afundava. Então
Eles não queriam que falasse do Senhor. Eu pensava que todo mundo, todo cristão gostasse que falassem do Senhor. Nós somos cristãos, vai conversar sobre o quê? Então, a irmã falou para mim, não se preocupe, Ed, não se preocupe. Você é um cristão novo. Quando você ficar mais velho como nós, você vai acalmar. Sabe o que eu falei para ela? E talvez eu não devesse ter falado isso. Eu falei, irmã, eu oro para que isso nunca aconteça comigo. O que ela estava falando? Ela falou, você vai ser morno que nem nós. Certo? Estou explicando, interpretando o que ela falou. Eu não quero ser assim. Item 1. A boa terra, que significa o Cristo todo inclusivo, é o suprimento para a existência e o viver do povo de Deus e também é para o desfrute deles. 2. A boa terra, vomitar os sujos e os profanos, significa que o Cristo todo inclusivo, como nossa habitação e como tudo o que precisamos para o nosso desfrute, nos vomitará da sua boca e não permitirá que o desfrutemos mais, se não estivermos adequados com relação a ele. É por isso que precisamos do fogo divino, mencionado na mensagem 2. Não fogo estranho, fogo divino, que é o próprio Deus. F diz, ser santo porque Deus é santo, significa andar segundo a santidade de Deus, viver uma vida santa. G. Levítico 19, 5 e 6 mencionam a oferta de paz, indicando que no viver santo do povo santo de Deus, retratado nos capítulos 18 a 20, é importante que o povo santo de Deus tenha comunhão, coparticipação e desfrute mútuo em paz. 1. O desfrute de Cristo como oferta de paz pelos crentes deve ser mantido novo. Nosso desfrute de Cristo deve ser sempre novo, sempre fresco. Nunca devemos deixar que ele envelheça, nunca devemos envelhecer no nosso desfrute do Senhor. Que o Senhor nos salve de nos tornarmos velhos. Comunhão envelhecida de uns com os outros e com Deus não é aceitável, mas é abominável para Deus. O irmão Lee era sempre no frescor, estava sempre no frescor, ganhando novas revelações de Cristo, novas experiências de Cristo, um desfrute fresco de Cristo. Ele nunca era envelhecido. Me lembro uma vez na reunião, eu estava sentado ao lado dele, alguém compartilhou algo, ele me cutucou e falou, Ed, você já ouviu isso antes? E eu fiquei pensando, o que o irmão Lee viu? O que o irmão Lee viu, Senhor? O que ele viu, o que eu mostrei para vocês no início, que a santificação é para filiação. Foi isso que ele viu naquela reunião e depois ele compartilhou isso. Ok. Não queremos comunhão envelhecida. Romanos 6,4. Nós devemos andar em novidade de vida. E Romanos 7,6. Devemos orar, Senhor, hoje eu quero te servir em novidade de espírito, na novidade do meu espírito. 2. O que participa de comunhão envelhecida é culpado por desprezar as coisas santas de Deus e perderá a comunhão com o povo de Deus. É muito sério. Precisamos orar, Senhor, salva-me de participar de uma comunhão envelhecida. Não quero perder a comunhão do seu povo. Mantém-me fresco contigo, Senhor, novo. Quero que a tua presença seja fresca comigo sempre. Queremos estar no frescor, ser frescos, novos, vivos, ativos em Cristo. Vivendo uma vida santa para a vida da igreja, para nos tornar a cidade santa, a Nova Jerusalém. Agora chegamos à letra H. A letra H é uma das perguntas para vocês. Eu já dou a dica porque fica mais fácil para vocês no teste. Também na folha de perguntas eu coloquei uma afirmação ali. Você tem que passar por
tudo que está no esboço em sequência, não apenas no esboço, mas no ministério da palavra, você tem que ver sequencialmente a longa introdução que eu dei, você tem que passar por ela, e aí você entra no esboço e percorre o esboço. Essas perguntas importantes que eu coloquei ali. Se alguém pular algum item, é como você jogar uma vara no meio de uma roda que está rodando rápido. Então, aqueles 5 pontos no teste para os treinandos, se eles não souberem o que fazer, o irmão levantou ali e falou: onde que nós estamos? Vocês se lembram disso uma vez? Bem, não é só uma pessoa, outra pessoa também pulou bem lá na frente. Oh, Senhor Jesus. E eu não quero que os treinandos do primeiro ano fiquem condenados. Isso é aprendizado de vocês. Não pulem, sigam o esboço e o ministério da palavra em sequencialmente. E vocês então poderão dar uma mensagem completa e vocês ganharão pelo menos um B+. Se você ganhar um B+ do Minoru, você ganhou uma nota bem alta. Letra H diz: não permitirás que o teu gado se cruze com os de espécie diferente. Não semearás sementes diferentes no teu campo, nem vestirás roupa feita de tecidos diferentes. 1. O fato de não ser permitida nenhuma mistura significa que Deus quer que tudo seja segundo a sua espécie, sem nenhum tipo de mistura. 2. Criar gado sem mistura significa que não é permitido misturar a vida. Os que vivem na vida de Deus não podem viver pela carne. Em Gálatas 5,16 fala que a carne, o desejo da carne é contra o espírito e o espírito contra a carne, porque esses são opostos entre si, de modo que não façais o que quereis. Eles são antagonistas, são antagônicos um ao outro. A carne e o espírito são antagônicos. E a carne opera em você para que você não faça as coisas que você deseja. E o espírito opera para que você não faça as coisas que a sua carne quer fazer. Item 3. Semear sem mistura significa que o ministério da palavra não deve ser misturado. A palavra de Deus que é ministrada não deve ser misturada com a palavra do mundo. Vou ler novamente. Semear sem mistura significa que o ministério da palavra não deve ser misturado. A palavra de Deus que é ministrada não deve ser misturada com a palavra do mundo. Paulo disse em 2 Coríntios 2,17, porque não estamos como muitas pessoas fazem o quê? Adulteram a palavra de Deus para ter lucro. Ou seja, eles enfraquecem a palavra, eles diminuem a força da palavra para que eles próprios lucrem. Eles adulteram a palavra de Deus para ter lucro. Não serão aceitos para que eles recebam algo material. Mas Paulo disse, em Cristo é que falamos diante de Deus com sinceridade e da parte de Deus. Devemos ter essa aspiração de falar em Cristo. 4. Fazer uma veste sem misturar tecidos significa que em nossa conduta não devemos ser misturados. Os que vivem na vida do Novo Testamento não devem viver segundo as ordenanças do Antigo Testamento. E os que pertencem ao Senhor não devem viver segundo os costumes dos gentios. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo disse: não vos ponhais sob julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo há
E que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o incrédulo, e que acordo há entre o santuário de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como disse o próprio Deus, habitarei entre eles e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, portanto, essas promessas, ó amados, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Uma vez o irmão Lee nos deu um exemplo que uma irmã queria casar-se com um incrédulo. Então, ele se referiu a um irmão muito amado no século XVIII, que queria casar com uma pessoa que era incrédula, e ela pensou que se ela casasse com ele, ela poderia levá-lo à salvação. Então, o que o irmão Lee falou foi o seguinte: irmã, eu quero que você fique de pé nesta cadeira aqui. Ela falou, por que ele quer que eu suba na cadeira? Ela subiu na cadeira. O Moody, que falou isso para aquela irmã, ele não era tão grande quanto eu, mas ele era bem grande, E aí, a irmã subiu na cadeira, ele segurou a mão dela e puxou devagarinho, ela caiu da cadeira. Ele falou, está vendo, irmã? É muito mais fácil puxar alguém para baixo do que você puxar para cima. É por isso que nós não entramos em julgo desigual com os incrédulos. Puxar o Moody para cima da cadeira seria impossível para ela, mas ele puxá-la para baixo foi muito fácil. E isso acontece se nós nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, não devemos fazê-lo. Algarismo Romano 3. Precisamos viver uma vida santa, uma vida compatível com o nosso sacerdócio. Somente podemos ser tais pessoas se contatarmos o Cristo perfeito. Louvado seja o Senhor, podemos contatar o Cristo perfeito, desfrutando-o e experimentando-o diariamente. Ele nos tornará completos, perfeitos e adequadamente equilibrados. Então, teremos todas as qualificações exigidas para servirmos como sacerdotes na era do Novo Testamento. Em 1 de Pedro 2,5 fala, também vós mesmos, como pedras vivas, fala que somos um sacerdócio santo. No versículo 9 fala que somos um sacerdócio real, nação santa. E em Levítico 21 fala que ninguém que tenha defeito físico pode ser um sacerdote. Isso significa que, em termos do Novo Testamento, nós precisamos ser pessoas que são aperfeiçoadas por Cristo, contatando o Cristo perfeito, e Ele nos aperfeiçoa em nosso sacerdócio para sermos um sacerdócio santo e real. Muito bem. Consegui ver todo o esboço, louvado seja o Senhor. Então, isso é ser escolhidos para ser santos com o viver santo, a fim de expressar o Deus Santo e nos tornar a cidade santa. Ore com seu vizinho por 1 minuto e o irmão Bob vai nos dizer o que fazer daqui para frente.